Vamos para a primeira notícia desse canal. Será que é notícia boa ou notícia ruim? O que que você acha, né? Fim da escala 6 por 1. 40 horas semanais, 2 dias de folga, transição de até 14 meses. Veja os detalhes no preço do relator. Cara, isso aqui é o seguinte, eu já vou começar, tá? Antes de eu começar a explicar o que que eu pensei disso aqui, é, as primeiras notícias desse canal eu vou ter que buscar por conta própria, mas eu acabei de criar um e-mail, eu vou deixar no primeiro link da descrição, tá bom? Você ficar sabendo uma notícia, você me encaminha nesse e-mail, que aí eu trago ela aqui e dou a minha opinião, meu ponto de vista a respeito disso, tá bom? Aí eu deixo lá os links de referência e também posso mencionar quem foi a pessoa que contribuiu para o conteúdo desse canal, tudo bem? Se for de relevância, a gente faz. Cara, fim da escala 6 por 1, 40 horas semanais. É assim, isso seria uma ótima notícia, né? Vamos colocar assim, seria uma ótima notícia a depender, a depender do governo. Vamos colocar assim, eu não vou falar mal aqui de nada, não. Vou tentar me atentar às entrelinhas, mas assim, pensa comigo o seguinte: se você tem qualidade de vida, tá? Se você tem qualidade de vida, isso aqui era uma ótima notícia. Se você tivesse poder de compra, isso aqui é uma ótima notícia, entendeu? Se você tem liberdade de tempo, isso aqui é uma ótima notícia. Qual que é o problema? Quem está vendo isso aqui com bons olhos no imediatismo, é aquele operário do baixo escalão, entendeu? Aquele operário de chão de fábrica que trabalha 6 por 1. Cara, trabalhar por 6 por 1 é puxado, tá? Para quem tá assim, é muito puxado. Então, assim, você às vezes precisa ir no médico, você tem que pedir permissão pro seu patrão, sendo que você apenas vai cuidar da sua saúde, você vai cuidar da sua vida, você precisa resolver um negócio no banco, você precisa resolver uma coisa, sei lá, no INSS, e você tem que pedir permissão, e quando você pede, você fica com maus olhos na sua empresa. Então, assim, você não tem tempo para cuidar de si, né? Existe um problema. Isso aqui ajuda. A partir do momento que você tem o sábado e o domingo livre, pelo menos no sábado você consegue resolver algumas coisas. Mas economicamente, quando isso é tangível, né? Quando isso dura? Ano de eleição, você sabe como é que é, né? As pessoas simplesmente fazem de tudo para ganhar o voto popular do mais baixo escalão, INSS, Bolsa Família, é muita coisa assim, muito benefício que, sinceramente, às vezes ajuda mais a quebrar o país, quando de fato a gente precisava de corte de custos, né? Num primeiro momento, porque a gente sabe como é que é os gastos exorbitantes, né? Então vamos lá, ó. O relator da proposta da emenda à Constituição PEC. Vamos aprender comigo aqui? Eu nem sei o que que é PEC, eu tinha. O que é PEC? PEC. PEC é a sigla para Proposta de Emenda à Constituição. Entendeu? Ou seja, é uma continuidade de alguma proposta, né? Do fim da escala 6 por 1. 6 dias de trabalho para um de folga. O deputado Léo Prats, republicanos da Bahia, é, apresentou nessa segunda-feira, dia 25, ou seja, hoje é dia 26, ontem, né? É que apareceu hoje como atualizado. Parecer sobre a proposta, prevendo a redução de jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem redução salarial, em até 14 meses após a promulgação da proposta. Pensa da seguinte maneira, tá? Isso aqui num primeiro momento, é lindo, é maravilhoso, tá bom? É, Só que economicamente, 4 horas de trabalho, você diminui muito a produção de uma cidade ou de um polo industrial, né? E quando você produz menos, necessariamente você não ganha tanto. Vamos colocar dessa forma, né? Pelo menos é lógico. Vamos tentar botar os neurônios para funcionar. Se você não ganha tanto, você vai ter que reduzir situações. Às vezes, um quadro de funcionários vai ter que buscar meios de produzir a baixo custo, né? Pelo menos na minha cabeça isso faz sentido. Quando você produz menos, automaticamente os seus recursos são menores. Consequentemente, você não contrata mais se precisar. Cara, é um jogo que a médio e longo prazo, para mim, a conta não vai fechar. Então, assim, não sei se faz tanto sentido isso aqui, dado as devidas circunstâncias onde o Brasil, que é o país que a gente vive, vive de arrecadar imposto e não produzir porra nenhuma. Bom, tem esse ponto de vista, né? Hum,
Uhum. O que o texto diz? A proposta. Não, calma, calma aí. Caso seja aprovada, a PEC ainda precisará ser analisada pelo Senado. A proposta precisa de apoio de 308 deputados e 49 senadores. É um bando de gente que definitivamente não produz, cara. Eu fico impressionado com a quantidade de gente que não produz e arrecada bem. O que diz o texto? A proposta altera parte da Constituição que trata sobre os direitos e garantias fundamentais e deixa expresso que a duração do trabalho normal não será superior a 8 horas diárias e 48 horas semanais. Cara, isso aqui vai abrir margem e brecha para as pessoas, para as empresas e funcionários trabalharem ainda de forma irregular. Infelizmente, entendeu? Porque assim, legalmente falando, as empresas vão precisar se adaptar a isso. Elas vão precisar aderir isso, se for aprovado, né? O que a gente leu aqui que ainda vai ser, mas se for aprovado, e provavelmente vai, eu deduzo que vai, porque ano de eleição tudo acontece, as empresas elas vão precisar buscar meios de não baixar sua produção, mas obedecer na forma legal. Então, assim, o que que isso abre? Abre espaço para que você tenha trabalhos mais informais. E o que não é interessante para quem se sujeitar a isso, né? Mas às vezes a pessoa, pô, é um pai de família, não tem uma renda ali, precisa trabalhar mais, cara, acaba se sujeitando a isso. Só que aí tem aquela, né? Abrindo espaço, abrindo possibilidade para os trabalhos informais, né? Fora do padrão CLT, abre questões processuais, aí é funcionário que acha que está com razão, que trabalhou tanto, aí pode provar, tem amigos de trabalho que servem como testemunha. Cara, isso aqui é o princípio de um problema gigantesco lá na frente. É ridículo, mas conforme a proposta, a redução das 4 horas de jornada de trabalho será concretizada em duas etapas. As primeiras 2 horas em até 2 meses após promulgação da PEC. As 4 horas em até 12 meses após a redução das primeiras 2 horas. O fim da escala 6 por 1 com garantia de ao menos 2 folgas semanais, preferencialmente aos domingos, entrará em vigor 60 dias após a promulgação do texto. Vamos ver o que que diz a matéria, o que que eles fizeram aqui? Eu vou já falar, eu não sei se eu citei nesse vídeo, mas existem fontes jornalísticas que eu não confio. Mas como esse é o tipo de conteúdo, né, de notícia que é apenas informativo, né, não tem um cunho, vamos colocar assim, conspiracionista, eu não vejo problema em assistir conteúdos de determinadas fontes. De que esse tema vá para votação ou fosse para votação ainda nesta semana. Mas ao longo do dia a gente... Aline, boa noite para você. Esperar, Bia. News. Exatamente, Aline. A leitura do relatório terminou agora há pouco. Foram cerca de 3 horas e meia que o relator, o deputado Léo Prates, levou para poder ler aí todo o seu parecer a respeito dessa proposta de emenda constitucional que propõe acabar com a escala 6 por 1. Depois, os parlamentares se inscreveram para poder iniciar a discussão dessa proposta e agora há pouco já teve um pedido de vista, ou seja, mais tempo para poder analisar essa proposta de emenda constitucional. Esse pedido ele foi feito por parte do deputado Maurício Marcon, um pedido de vista coletiva, e o presidente da comissão especial, o deputado Alencar Santana, disse que o relator, o deputado Léo Prates, ainda vai também se manifestar durante essa reunião da comissão. Então, nesse momento, a reunião segue, mas já teve então esse pedido. Essa figurinha aqui para mim não é tão desconhecida. É só um comentário pontual. Para poder analisar por mais tempo esse projeto. Agora, teve uma sinalização hoje mais cedo por parte do presidente da casa, o deputado Hugo Mota, de que se tivesse pedido de vista hoje na comissão especial, ele iria colocar ali, pautar uma sessão extra na quarta-feira de manhã para que fossem computadas 2 sessões do plenário ainda essa semana, para que assim ainda conseguisse ser analisado nessa semana na comissão especial essa proposta de emenda constitucional e assim também fosse para o plenário ainda essa semana. Vamos ver. Eles têm pressa, né? É tipo assim, é o que eu comentei, né?
Nós estamos em maio. Outubro está aí. Outubro já é as eleições. Então, assim, é um ano de distração, porque tem questões políticas, é um ano de distração por conta da Copa, e se tratando de Brasil, a gente sabe o quanto que o brasileiro é apegado a esse tipo de coisa. Então, assim, vai ter coisa por baixo dos panos aqui, e infelizmente as pessoas não estão atentas a isso, né? Ver como é que vão se dar esses próximos acontecimentos. Falando um pouquinho agora desse texto que foi apresentado pelo deputado Léo Prats, você já trouxe aí alguns pontos, Aline. Realmente, um dos pontos centrais dessa questão da transição, do período em que vão começar a valer essas regras, caso elas sejam aprovadas aqui pela Câmara e depois aprovadas pelo Senado Federal. Isso porque teve muita discussão em torno de qual seria esse período, se seria de 10 anos, 5 anos, e o que o relator propõe é um período inicial de 60 dias após a promulgação para ter uma redução nas horas semanais de 44 para 42 horas e depois 12 meses contados a partir desses 60 dias para uma redução de 42 horas para 40 horas semanais, que é o Acho que basicamente o que ela está falando aqui foi o que a gente leu nessas duas etapas aqui, né? Para não fazer de uma vez, né? Para não fazer de uma vez, tirar essas 4 horas, acho que eles vão ampliar em duas etapas. Acho que é este ponto aqui que ela tá tratando. o objetivo final desse texto. Além disso, o texto também propõe o fim dessa escala 6x1 com 2 folgas semanais, mas ele também traz a possibilidade de uma jornada diferenciada, desde que seja estabelecida por meio ali de convenção coletiva, ou então um acordo feito ou um acordo coletivo feito com uma classe determinada de trabalhadores. Mas, nesse caso, mesmo assim, tem que se cumprir uma média de 2 folgas semanais no final do mês para esse trabalhador e pelo menos uma folga a cada semana. Esse assunto está sendo bastante discutido, inclusive o relator disse que a regra geral vem nessa PEC, mas a regra para determinados setores vai vir por meio de projetos de lei, tem inclusive um projeto de lei do governo que deve, então, de acordo com os parlamentares, trazer essa questão por categoria, também trazer a questão do MEI, né, do microempreendedor em relação a isso. Hoje, o deputado Hugo Mota, antes de conceder uma coletiva aqui no Salão Verde, trazendo alguns pontos, adiantando alguns pontos do relatório, ele conversou com o presidente Lula a respeito desse assunto, então teve um alinhamento com o governo para poder essa tramitação seguir. A tramitação está sendo bem rápida aqui na Câmara, falando, só já devolvendo para você, Aline, mas está sendo rápida porque o presidente da Câmara, Hugo Mota, vamos lembrar que ele apresentou essa junção da proposta do deputado Reginaldo Lopes, também da deputada Érica Hilton, em fevereiro desse ano, foi aprovado já em abril na CCJ e agora já está nessa comissão especial na fase de análise, ou seja, em 4 meses já está nessa situação. Então a gente segue acompanhando aqui como é que vai se dar essa reunião da comissão especial. Volto com você aí no estúdio, Aline. Now we declare open this. A minha opinião pessoal sobre isso. Seria muito bom, seria válido. É uma coisa que seria muito bem-vinda se nós tivéssemos uma ótima economia, mas a gente está devendo na casa de trilhões. É ridículo. Então, assim, não é a melhor opção fazer esse tipo de coisa agora, né? Eu sei, já fui CLT, não concordo plenamente que as pessoas precisam ter liberdade, mas economicamente, a médio e longo prazo, a conta não fecha. Mas assim, você pode discordar de mim, deixa o seu comentário aqui embaixo e fala pra mim o que que você acha, cara, porque pra mim isso é jogo político, é época de eleição.